Hoje, semana passada, eu ministrei uma palavra que para mim foi uma das palavras assim mais reveladora que eu já ministrei na minha vida. Você que não viu ou não ouviu, a gente tem ela gravada lá, é só você pedir alguém da igreja. E hoje eu quero ministrar uma palavra também que vai de encontro com essa palavra de domingo. E nós vimos semana passada que todo o segredo da nossa vida, todo o segredo de todas as coisas é olhar para Jesus. Não é igreja, não é um clubinho. Tem pessoas que acham que o segredo é estar numa igreja. Irmãos, estar na igreja é uma das coisas mais importantes que existe no mundo. Porque você não é igreja sozinho, você só é igreja quando você está em comunhão com o corpo. A Bíblia diz que nós somos um membro do corpo. Você é um membro do corpo, você não é o corpo. Se você andar sozinho, você morre. Então é muito importante que a gente esteja em comunhão. É muito importante que nós estejamos juntos, porque aqui o Senhor nos abençoa. Mas o segredo de tudo para as nossas vidas, irmão, você pode estar aqui com esse povo, pode estar reunido com a atmosfera gostosa dessa, mas se você não olhar para Jesus, sua vida não vai mudar nada. Você pode ser membro da igreja. Às vezes tem pessoas na igreja há tantos anos na igreja, 5, 10 anos, estão aqui, tá legal. Chega pessoas aí com 6 meses, 7 meses, o cara está trabalhando no encontro com Deus, está cuidando de criança, está cantando, está tocando, está prosperando, a família ganha a família toda para Jesus. E as pessoas falam assim: nossa, por que esse camarada tem pouco tempo que está aqui e já conquistou tanta coisa? Porque ele olha para Jesus. O segredo é olhar para Jesus. E quando eu acabei de ministrar essa palavra, eu lembrei de uma palavra que eu ministrei aqui uns anos atrás, sobre o favor de Deus. O favor de Deus, ele é muito bom. Mas Pedro nos ensina que o favor de Deus, que é a graça de Deus, ela pode ser multiplicada ainda. Amém? Todos nós recebemos uma porção desse favor de Deus. Mas Deus, ele tem o interesse de multiplicar esse favor sobre as nossas vidas, né? Nós fomos ensinados na igreja que a melhor coisa é sempre pedir sabedoria. E nós corremos atrás de sabedoria. E isso é muito bom. Às vezes, por que nós temos um problema de casamento, né? Um problema conjugal? Porque tem algo que nós não sabemos. Então faltou sabedoria no casamento. Por que tem pessoas que têm problemas financeiros? Porque tem algo nas finanças que ela não sabe. Então ela criou um problema financeiro. Ela não soube administrar. Por isso a sabedoria, ela é muito importante. Porém a sabedoria ainda não é suficiente. Tem muitas pessoas: nossa, se eu tiver sabedoria eu resolvo tudo. Não, a sabedoria é muito importante, mas ela não é suficiente. Porque nós precisamos também do favor de Deus sobre as nossas vidas. Presta atenção no que eu vou te falar. Você pode ter a sabedoria para fazer todos os negócios. Você pode ter a sabedoria para fazer coisas grandes, sabe? Mas seria inútil você ter tanta sabedoria se você não estiver no lugar certo, na hora certa. O favor de Deus, ele te coloca no lugar certo, ele te coloca na hora certa. Sabe, esse é o segredo. Estar no lugar certo, na hora certa. Fala assim comigo: lugar certo, na hora certa. Eu fico olhando para minha esposa o dia que ela me conheceu, né? Depois da salvação foi a segunda maior bênção que ela já teve, sabia, Patrícia? Foi num dia que ela não estaria lá, ela era de outra igreja. Mas naquele dia ela resolveu ir. Aí ela estava no lugar certo, na hora certa. Quando ela olhou para mim, ela se apaixonou. Fala que é mentira, amor. Você sabe que é verdade. Eu também estava no lugar certo, na hora certa. Você pode ter muita sabedoria, mas se você não estiver no lugar certo, na hora certa, e estar no lugar certo, estar na hora certa, sabe, isso é o favor de Deus. Isso é a graça de Deus. Somente Deus pode coordenar as circunstâncias do nosso favor.
Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar no lugar certo, na hora certa, e você entender que você esteve nesse lugar porque Deus coordenou para que você estivesse lá. E a gente não fala só de uma coisa boa, mas pode ser, por exemplo, de um acidente que não aconteceu. Eu, como eu viajei muito, eu já vi às vezes eu ter que viajar, está tudo programado para viajar, e na hora de sair, esquece um negócio, faz não sei o quê, atraso, eu fico irritado, porque eu gosto de acordar de madrugada e viajar logo. Mas quando eu ando alguns minutos na frente, eu vejo um acidente que eu penso assim, caramba, eu estaria passando aqui nessa hora, se não tivesse acontecido lá atrás. Esses dias eu viajei, eu e o Luciano, e nós falamos assim, nós vamos em tal lugar, e nós vamos voltar a tal lugar, e nós fomos, e parece que a viagem não rendia. E nós passamos de um lugar, uma meia hora depois, que houve uma grande chuva, um grande vendaval, e as pessoas estavam comentando, nossa, aconteceu uma destruição, e nós passamos assim, aí nós olhamos que foi a conta de atraso que nós tivemos. Isso é estar no lugar certo. Isso é Deus coordenando todas as circunstâncias em nosso favor. Irmão, não há nada mais poderoso de que quando Deus está trabalhando em seu favor. Não há nada mais poderoso do que quando Deus que está coordenando as circunstâncias da sua vida. Então eu te peço nessa noite, ore, peça a Deus sabedoria, sim. Peça a Deus sabedoria para resolver as suas coisas. Peça a Deus sabedoria para tratar as coisas. Mas não esqueça de pedir também o favor e a graça de Deus. Ore todos os dias para que a graça e o favor, ele seja multiplicado na sua vida. Que a graça e o favor seja acrescentado na sua vida. Sabe, não apenas viver no favor, mas mantê-lo, tê-lo multiplicado em nossas vidas. Que talvez você pode dizer assim, pastor, eu tenho o favor de Deus, mas nessa noite nós estamos falando de algo superior. Quem deseja ter o favor de Deus dobrado na sua vida? Talvez você fale assim, pastor, eu já tenho o suficiente, eu estou comendo, eu estou bebendo, Deus está me abençoando. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para abrir uma porta para a sua vida, para multiplicar o que você está tendo. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Paizinho, em nome de Jesus. Pai, Tu sabes que não é a minha palavra que está aqui empenhorada, Pai. Tu sabes que o que está empenhorado aqui nessa noite não é a doutrina de uma igreja. Tu sabes que o que está empenhorado aqui nessa noite é a Tua palavra, Deus. Porque é a Tua palavra que nós vamos lê-la agora, Deus. Que nos diz, ó Deus, que a graça do Senhor, ela pode ser multiplicada em nossas vidas. Pai, eu quero agora, Deus, como ministro do Senhor, Pai, falar e declarar sobre as vidas que estão aqui, Pai. Que o Senhor comece a multiplicar, Senhor Deus. Que o Senhor comece a derramar algo novo sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Deus, toda escassez seja tirada, Senhor Deus. Pai, toda dificuldade seja tirada. Que o Senhor comece a multiplicar o Teu favor. O Senhor comece a multiplicar a Tua graça. Porque a Tua graça é boa, Deus, mas multiplicada é melhor ainda. E nós queremos isso, e nós oramos por isso, e nós intercedemos por isso nessa noite. E quem crê nisso, diga amém. E dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Então vamos ler a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim: graça e paz. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 2. Coloca aqui para todo mundo acompanhar para mim. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Fala assim: graça e paz eu recebo multiplicado na minha vida. Aleluia. Pedro está dizendo assim: graça e paz. Graça e paz já é bom, irmão. Agora, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus, o nosso Senhor. Essa é a oração de Pedro. Talvez você que entrou nessa noite aqui, você nem sabia que o favor de Deus pode ser multiplicado na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nem sabia que a graça pode ser multiplicada em sua vida. Pastor, como é que isso acontece? Como é que eu posso fazer para isso acontecer? A mesma pregação de domingo passado.
Pedro está dizendo assim, que ela seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Sabe, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você vê Jesus, quanto mais você conhece o Senhor Jesus, mais a graça é multiplicada sobre as nossas vidas. Você pode conhecer uma igreja, você pode conhecer as canções de uma igreja, você pode conhecer o pastor da igreja, você pode conhecer a galera toda da igreja. Isso é bom, mas deixa eu te falar, para a graça ser multiplicada na sua vida, você precisa conhecer Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Quanto mais nós conhecemos, você já viu aquele versículo que fala assim, que nós precisamos voltar ao primeiro amor? As pessoas, quando falam que nós precisamos voltar ao primeiro amor, elas pensam assim, eu tenho que voltar quando eu me converti, que eu subia para os montes, que eu orava, que eu ficava lendo a Bíblia o dia todo, que eu ficava evangelizando o dia todo. Aí quando fala para a pessoa assim, você tem que voltar ao primeiro amor, a pessoa chega a dar uma tremedeira nela, porque ela fala assim, nossa, mas isso eu era jovem, agora eu sou casado, eu tenho tanta coisa para trabalhar, eu não tenho como fazer essas coisas que eu fazia quando eu era adolescente, sabe, quando eu era, né? E aí a pessoa fala assim, então eu não volto ao primeiro amor. Mas Jesus está falando assim, sabe quem nos amou primeiro, irmão? Não foi você que amou Deus primeiro. Não foi eu que amei Deus primeiro. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Voltar ao primeiro amor é voltar para aquele que nos amou primeiro. É voltar para o melhor amor. Sabe, é isso que muda nossas vidas, quando nós voltamos para esse primeiro amor. Quanto mais você vê Jesus, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você conhece o amor dele, mais você se apaixona por ele. Sabe, a Bíblia diz que quando você faz isso, sabe, o seu amor é multiplicado. Mas Pedro começa dizendo que a paz de Deus também seja multiplicada, sabe? A paz de Deus é uma chave muito importante em nossas vidas, irmão. A paz de Deus é a forma como Deus fala com você. Talvez você está aqui nessa noite e fala assim, pastor, Deus nunca falou comigo. Porque às vezes a gente vê uns irmãos dando testemunho, assim, parece que eles têm escada aberta com o céu, você já reparou? O irmão está comendo da sua mesa, ele fala assim, Deus está me falando aqui agora. O irmão está comendo, Deus está me revelando aqui agora. Tem umas pessoas que parece que o negócio com eles é diferente, né? E às vezes a gente fica até falando assim, meu Deus, como que essa pessoa tem tanta intimidade com Deus assim? E às vezes você olha e fala assim, poxa, Deus nunca falou comigo. Eu não vou pedir você para levantar a mão, porque eu não quero te constranger. Mas eu tenho certeza, se eu pedisse para levantar a mão aqui, levante a mão. Quem nunca ouviu a voz de Deus, eu tenho certeza que muita gente aqui ia levantar a mão agora. Mas deixa eu te falar, você está enganado. Deus fala com você todos os dias. O problema é que você ainda não sabe a língua de Deus. Você ainda não aprendeu a ouvir como Deus fala. E deixa eu te falar, a paz é uma das maneiras que Deus mais usa para falar com a gente. Deixa eu te explicar aqui rapidinho, um curso de maturidade aqui. Você vai fazer uma viagem. Você vai comprar alguma coisa. Você quer comprar alguma coisa. E você olha para aquilo, aquilo é muito bom, você quer comprar aquilo. Você tem condições de comprar aquilo. Mas toda vez que você fala que você vai comprar aquilo, dentro de você parece que tem um negócio te apertando. Parece que tem um gato arranhando dentro de você. Sabe o que é isso? É Deus te tirando a paz, te dizendo assim, não compra. Porque se você comprar, você vai se dar mal. Não viaja, não faça isso. A forma como Deus fala com a gente é dando paz ou tirando paz. Talvez você está querendo ouvir uma voz no seu ouvido, não precisa, você precisa ouvir a voz do seu coração. Também é o contrário, às vezes você vai fazer um negócio e parece loucura, e todo mundo fala assim, nossa, isso é loucura, não faça isso. Mas dentro de você fala assim, é loucura, mas eu vou fazer, porque tem alguma coisa aqui dizendo para me fazer. E você faz e dá certo, porque você tinha paz. Quer saber se você pode casar com alguém? Quer saber se você pode mudar de emprego? Quer saber se você pode fazer uma viagem? Quer saber qualquer coisa? É só olhar a paz dentro do seu coração. Se ela sumir, não faça. Se ela ficar quieta,
pode fazer, porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o nosso juiz, ela é o árbitro. Para que serve o juiz? O jogo está acontecendo, então os jogadores estão lá jogando, você nem vê o juiz, só quando dá a falta o juiz faz para o jogo, bota as coisas em ordem de novo e o jogo continua. A paz é a mesma coisa. Quando a nossa vida está normal, você nem ouve dela, mas quando acontece alguma coisa errada, Deus vem para o jogo. E Pedro está dizendo assim, a paz, quando nós temos paz, irmão, a nossa casa prospera. Quando nós temos paz, nós temos saúde. Quando nós temos paz, nós crescemos em tudo. E o Pedro fala assim, como nós vamos crescer em paz? A palavra de Deus diz que nós podemos crescer em paz e podemos crescer na graça. E hoje eu quero falar da graça. Como? No pleno conhecimento de Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A maneira de nós multiplicarmos a paz, a maneira de nós multiplicarmos o favor de Deus, não é orando mais. Eu sei que as pessoas ficam doidas quando eu falo isso. Eu tenho gente me acusando que aqui eu prego um evangelho que você pode fazer qualquer coisa. Tem gente já me acusando, dizendo assim, ó, não vai na igreja Koinonia não, tá? Porque eles pregam um evangelho lá que você pode fazer qualquer coisa. O pastor prega lá que você está liberado. Estou tão feliz com isso, irmão. Meu sonho é ser perseguido por Deus. Eu não sabia que... Deixa eu te falar para você. Presta atenção. A maneira de você multiplicar a paz, a maneira de você multiplicar o favor de Deus, não é orando mais, ainda que orar é muito bom. Não é fazendo mais coisas. A maneira de você adquirir mais paz, não é ofertando mais, contribuindo mais, não. A maneira de você crescer em paz, em conhecimento e em graça de Deus, é você vendo mais. Quanto mais você vê Jesus. Sabe por que as pessoas elas se afastam? Sabe por que as pessoas vivem na prática do pecado? Porque elas não veem Jesus. Se você entender, sabe qual é a maior revelação da Bíblia? Anota essa aí no seu coração. Sabe qual é a maior revelação da Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse? Sabe qual é? A maior revelação da Bíblia. Deus. A gente teria que passar aqui a vida inteira tentando definir Deus, grandeza, poder, domínio, majestade, soberania. A maior revelação da Bíblia é esse Deus morar dentro de nós. O dia que você entender que Deus mora dentro de você, você entendeu tudo da Bíblia. Tem gente preocupada com teologia, tem gente preocupada com não sei o quê. Aprenda uma coisa, o dia que você tiver, você sabe na sua cabeça, eu sei que você sabe, você só não teve revelação ainda. Saber é uma coisa, revelação é outra. O dia que você tiver revelação que Deus mora dentro de você, acabou, irmão. Acabou. Pecado perdeu. Nada mais vai conseguir te tirar da graça de Deus. Sabe por quê? Porque se você estiver do meu lado andando comigo, eu sou um homem como você, miserável como você, que vivemos dependente da graça de Deus. Se você estiver andando do meu lado, você tiver um problema, por exemplo assim, vamos dizer que você tem um problema que você não pode ver uma mulher bonita que você olha. Se você estiver andando do meu lado, passar uma mulher bonita, você não vai olhar. Vamos dizer que seu problema é falar palavrão, não sei o que. Você está andando do meu lado, tropeçou, você não vai falar palavrão. Você está do lado do... Agora imagina o dia que você descobrir que Deus mora dentro de você. Você nunca mais. É por isso que o João diz assim, que o pecado não tem domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E a graça é Deus morando dentro de nós. O segredo de tudo é ver Jesus.
O segredo de tudo é saber que Ele mora dentro de nós. Quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você conhecer de Jesus, quanto mais você ver Jesus, o favor e a graça vai multiplicar na sua vida. A Bíblia diz que José, ele em apenas uma hora, ele saiu da condição de presidiário, e ele chegou diante do faraó. Em apenas uma hora, o favor de Deus manifestou na vida dele, e de presidiário ele virou governador do Egito. Sabe, Esther, uma camponesa, a Bíblia diz que o favor de Deus estava sobre a vida dela, e ela foi levantada como rainha. Sabe, quando você está debaixo do favor de Deus, você pode realizar em uma hora mais do que anos e anos de trabalho que você já teve na sua vida. Tem muitas pessoas que tentam realizar as coisas na sua vida com trabalho. Trabalho. E trabalhar é muito bom, irmão. Trabalhar é bom demais. Mas deixa eu te falar, o seu trabalho não vai te dar nada, só sustentinho. Se você quiser crescer, qualquer um de nós precisamos do favor de Deus nas nossas vidas. Porque em uma hora, Deus pode fazer muito mais do que anos. Não se contente com o favor que você tem tido, irmãos. Não se contente com o favor que você tem vivido. A palavra de Deus diz que ele pode ser multiplicado em nossas vidas. Você pensa que você precisa de mais dinheiro? Pastor, meu problema é dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, não, você não precisa mais de dinheiro, você precisa mais do favor de Deus. Talvez você pense assim, pastor, o que eu estou precisando é romper, pastor. Eu preciso romper no meu ministério, eu preciso romper na igreja, eu preciso romper no meu casamento. Irmão, você não precisa romper, você precisa do favor de Deus. Todos nós precisamos do favor de Deus. Sabe, vocês estão esse monte de gente aqui me ouvindo falar aqui nessa noite. Sabe por causa de quê? Por causa do favor. É por causa do favor de Deus que Ele me colocou onde Ele me colocou. É por causa do favor de Deus que eu tenho a família que eu tenho. É por causa do favor de Deus que eu sou pastor. Não tem nada a ver com tanto que eu estudei. Não tem nada a ver com tanto que eu fiz. É o favor de Deus. A graça e o favor de Deus, sabe, Ele pode ser multiplicado em nossas vidas. Você deseja isso, amados? Amém? Deus vai te trazer um segredo aqui nessa noite. Sabe, algo que é revelado na palavra. Pastor, quando o conhecimento de Cristo cresce em você. Quando você vê Jesus, você entende que não é só ser membro de uma igreja. Você pode ser membro de uma igreja, isso é muito bom, isso já vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Mas o multiplicar dessas bênçãos, não é só ser membro de uma igreja. O multiplicar dessas bênçãos é quando você vê Jesus. Quando você vê Jesus pela manhã, quando você vê Jesus no seu trabalho, quando você anda com Jesus, quando você se aproxima de Jesus. Quanto mais você se aproxima dele, sabe, mais coisas especiais acontecem em nossas vidas. Mas o diabo, ele sabe disso. E muitas pessoas, elas pensam assim: pastor, onde acontece esse crescimento? Onde acontece esse conhecimento? Alguns pensam que esse conhecimento, eu vou comprar uma Bíblia agora. Você chega na casa das pessoas, elas têm Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia Thompson, Bíblia hebraica, Bíblia não sei o que, Bíblia, livros para tudo. Irmãos, deixa eu te falar, o conhecimento de Cristo não está na sua mente. Não é na sua mente, ainda que eu seja muito adepto a estudos, ainda que eu indico muitos livros para as pessoas estudarem, mas o conhecimento, ele não está na sua mente. O conhecimento que Deus está falando aqui, que nós precisamos conhecer Deus, ele está no nosso coração, não é na nossa mente. Tem pessoas que são iletradas, tem pessoas que não sabem ler, e elas conhecem tanto Jesus mais do que teólogos que estão estudando tantas coisas. Nós teremos muitas surpresas quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo. Pessoas humildes, simples, que serão recompensadas grandemente, e pessoas grandes que serão disciplinadas. Porque o conhecimento, ele não é mental, ele é do coração. Sabe, se o conhecimento for apenas mental, sabe o que isso produz nas pessoas? Quem conhece muita coisa, quem acha que sabe muita coisa, isso só produz orgulho e soberba.
ela começa a achar que ela é melhor do que todo mundo, ela começa a achar que ela tem a revelação que ninguém tem, que ela conhece o que ninguém conhece. Esse conhecimento mental, isso só produz soberba, orgulho. Mas quando nós recebemos a revelação no nosso espírito, nós somos cheios de gratidão, nós somos cheios de vida, sabe? E é essa porção dobrada nessa noite que eu quero falar para você. Essa porção dobrada que Deus tem para nós. O segredo é ver Jesus. Sabe, eu queria te dar um exemplo dessa graça multiplicada. Que a Bíblia conta uma história, né, lá no Velho Testamento, de Reis, no livro de Reis. Ela conta a história de Eliseu e de Elias. E nós sabemos que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, né? O favor dobrado de Elias. Agora presta atenção aqui para você, para mim. Quando a gente fala de Elias, quando a Bíblia fala de Elias, ela remete muito a João Batista do Novo Testamento. Então Elias, ele se remete muito a João Batista. E Eliseu, na Bíblia, ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus. O nome Eliseu em hebraico é Deus é salvação, né? Semelhante ao de Jesus, Jeová é salvação. Então todos os milagres de Eliseu, que Eliseu fez, exceto um, foram milagres de graça. Todos os milagres que Eliseu fez foram milagres de graça. E todos os milagres de Jesus também foram milagres de graças, exceto um também, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, falou que dela não daria mais fruto. Por outro lado, todos os milagres de Elias foram milagres de juízo. Quando Elias começou, o primeiro milagre dele, ele falou assim: olha, 3 anos não vai chover. Acabou, imagina 3 anos sem chover. É engraçado como é que na lei as coisas difíceis, elas aconteciam rápido. Elias falou assim, ó, presta atenção, 3 anos sem chover. Pum, acabou, 3 anos não chovia mais. Aí Elias falou assim, agora está na hora de chover. A lei era terrível, irmão. Elias falou assim, então agora vai chover. Aí a Bíblia diz que Elias começa a orar. E ele pega o servo dele e fala assim, vai lá ver se está chovendo. Aí ele vinha, não está chovendo não. Aí ele ora de novo, volta lá. Aí ele voltava, não está chovendo não. Aí ele orava de novo, falou assim, volta lá. Aí o menino voltava e falou assim, ó, a gente está vendo uma nuvem pequenininha lá no fim. Peraí, ele ora mais, e agora? Essa nuvem está crescendo. Você entende como é que na lei as coisas, tudo era difícil? Para as bênçãos tudo era difícil. E Elias, ele tipifica, sabe, o juízo. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor Jesus. Elias tipifica a lei, os mandamentos, a dificuldade que era das coisas. E Eliseu tipifica a graça do Senhor Jesus. Sabe, assim como João Batista, ele precedeu o Senhor Jesus, ele veio antes do Senhor Jesus, Elias também veio antes de Eliseu. Quando você pega a história de Elias viveu uma vida assim, de muito asceticismo, sabe? O cara vivia no deserto, ele se vestia com pelos de camelo, aqueles cabelos longos, exatamente igual o João Batista. Agora, quando você pega a história de Eliseu é de que tipifica Jesus. Eliseu era diferente, ele era um profeta visível, ele andava no meio do pessoal, ele curou leprosos, ele abençoou a viúva, os reis, os soldados, né? Bem diferente de Elias. Agora entenda nessa noite essa história que eu estou querendo contar para você. A palavra de Deus diz que Eliseu teve porção dobrada de Elias. Eliseu, ele era um discípulo de Elias. Eliseu teve porção dobrada de Elias. E você poderia se perguntar assim, pastor, como que isso aconteceu? Né? Eu quero levar você a entender que esses dois profetas, eles simbolizam nessa noite, tem várias interpretações, mas nessa noite eu quero te levar pelo caminho, que esses dois profetas, eles simbolizam a graça e a lei, as duas alianças, né? É como Eliseu, e como Eliseu teve porção dobrada, hoje na nova aliança, nós podemos também ter essa bênção, amém, amado? Porque nós estamos na nova aliança de Cristo, nós também podemos ter essa bênção, o favor e a unção de Deus, sabe, a partir dessa noite,
vai multiplicar sobre as nossas vidas. O favor e a unção de Deus nessa noite vai multiplicar na sua casa. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu casamento está precisando de algo diferente. Essa é a noite que Deus te trouxe aqui para multiplicar esse favor na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, amado, as suas finanças não estão legal. Sabe, eu quero profetizar que nessa noite o favor de Deus vai multiplicar sobre a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com Deus não está legal. Talvez o seu ministério não está legal, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. Sabe, eu queria contar essa história para você, que está lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 8 e 9. A gente vai lendo ela devagarzinho. Diz assim: então Elias pegou a capa, dobrou e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram. Os dois atravessaram em terra seca. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. E Eliseu disse: peço-te porção dobrada, graça dobrada do teu espírito. Você consegue viajar nesse texto? Presta atenção. Eliseu, discípulo de Elias. Elias está para ir embora. Deus fala para Elias que ele ia embora, que Deus ia levar Elias. E Eliseu andava com Elias. Eliseu largou tudo para andar com Elias. Elias era um cara que não tinha nada. Elias era um profeta que apareceu e não tinha nada. Era um profeta. Eliseu não, Eliseu era rico. Eliseu era muito rico. A Bíblia diz que um dia Elias vem para Eliseu e fala assim: me segue. E a palavra de Deus diz que Eliseu atendeu o chamado de Elias. Ele pegou os carros de boi dele, ele pegou as juntas de boi dele, fez um churrasco, matou tudo. Fez um churrasco lá onde ele morava, pegou os arados, aqueles negócios, fez uma fogueira com os arados, com tudo, que ele cuidava de terra, pegou os boi, fez um churrasco, abandonou tudo e foi seguir Elias. Elias não tinha nada, mas Eliseu era um homem rico. E ele vai seguir Eliseu. Ele vai seguir Elias. E acontece muita coisa no ministério deles. Só que chega a hora de Elias ir embora. E Elias vira para o discípulo dele. Elias tinha muita gente que queria ser discípulo dele. Elias vira para o discípulo dele e fala assim: cara, eu tenho que ir embora. Deus está me levando. Eu vou voltar só lá no Apocalipse, capítulo 20 e pouco. Capítulo 12, 11. Acho que é o 11 que fala das duas testemunhas, né? Depois vocês me acham aí. Eu só vou voltar lá em Apocalipse, capítulo 11. Eu acho que Eliseu não entendeu nada. E ele falou assim: eu estou para ir embora. E o que você quer que eu faça por você? Imagina o profeta chegar para você e fazer: pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. E a Bíblia diz que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Quando você vê a história, você vê que Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu realizou 14 milagres. Ele recebeu a porção dobrada. Mas a pergunta aqui é: como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu para que ele recebesse essa porção? Fala assim comigo nessa noite: pastor. Fala forte: pastor. Fala para mim, que eu também quero. Você quer essa porção dobrada? Amém? Olha só o texto, né? A partir do verso 10 agora. Eu li até o 9, olha o 10. No verso 9 ele pede a porção dobrada. No verso 10, Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires, fala assim: vires, quando eu for levado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Uau! E enquanto eles estavam caminhando, conversando, o carro de fogo com os cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu
no céu, num redemoinho. Elias falou assim, você me pediu coisa muito difícil de fazer. No entanto, se tu me vires, a condição que Elias deu para Eliseu receber a porção dobrada é que ele visse, quando ele fosse tomado por Deus. Se ele visse, assim faria. Se ele não visse, não faria. Então presta atenção, irmão. Eu estou falando aqui de duas alianças. Eu estou falando da velha aliança e da nova aliança. Tudo na nossa vida também é uma questão de ver Jesus. Não é de ser membro de uma igreja. Pastor, por que eu estou tanto tempo na igreja e não acontece nada comigo? Porque você ainda não viu Jesus. Pastor, mas eu dou dízimo. Pastor, eu dou oferta. Pastor, eu trabalho e nada acontece comigo. Sabe por quê? Porque você ainda não viu Jesus. Você já viu o pastor, você já viu os irmãos, você já viu a roupa da irmã, você já viu a roupa do irmão, você já olhou o tênis colorido do pastor, mas você ainda não viu Jesus. Tudo na nossa vida é uma questão de ver Jesus. Se os nossos olhos se abrem, nós podemos ver e nós recebemos a bênção. A sua bênção não é vir 7 sexta-feira numa igreja, não. A sua bênção é ver Jesus, ver Cristo glorificado, é receber a unção. Ver Cristo glorificado e receber a unção são duas coisas que caminham juntos. São duas coisas que estão muito interligadas. Presta atenção. Quando isso acontece, qual foi o clamor de Eliseu quando ele viu Elias subindo? Ele disse assim: meu pai, meu pai. Ele falou em hebraico: meu pai, meu pai. Em hebraico é Abba, Abba. Ele viu o profeta, o amigo dele, ele falou assim: meu pai. Esse é exatamente o clamor que o Espírito coloca em nossos corações hoje. Presta atenção no que Deus está te trazendo hoje, porque durante os anos o Evangelho foi muito complicado para as pessoas. Durante os anos, as pessoas pegaram o Evangelho e falaram assim: se você obedecer, se você fizer, se você orar, se você cantar na igreja, se você dizimar, se você ofertar, se você fizer parte da mídia, se você tocar, você vai ser abençoado, se você evangelizar. Não, não existe isso. Eles complicaram muito o Evangelho. Sabe, tudo está relacionado naquilo que você vê, naquilo que o Espírito Santo está clamando, colocando no teu coração. Se você estiver dentro da igreja e você não tiver a revelação que Deus é o seu Pai, as coisas não vão acontecer. Você precisa entender o que Deus é o nosso Pai. Você não precisa fazer campanha para falar com o seu Pai. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo para falar com o seu Pai. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que dão mais trabalho são aqueles que são mais amados. Mas a religião, ela colocou uma fórmula que para você conseguir algo com Deus é uma barganha. Você tem que convencer Deus agora que você merece. E quando você acha que você não merece, você não recebe nada. Em vez de você buscar Deus, sabe o que você faz? Você se afasta de Deus. Tem muitas pessoas que estão desviadas ali fora, porque elas tiveram uma decepção aqui dentro da igreja. Em vez delas buscarem Deus, elas se afastaram de Deus, porque foi ensinado para elas o evangelho da lei, em vez de ensinar o evangelho da nova aliança. Sabe por que nós vamos ceiar aqui hoje? Porque tem uma nova aliança. No Velho Testamento ninguém podia ceiar com Deus. Sabe, Eliseu falou assim: Abba, Pai, Paizinho. Esse é o clamor que o Espírito coloca em nossos corações hoje. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16 diz assim: pois vós
não recebeste um espírito que te escravize para andares. Olha só, quando você aceitou Jesus, você não recebeu um espírito de escravidão, não, irmão, não. A Bíblia diz, olha só, uma vez mais atemorizados. Nós vivíamos atemorizados quando nós estávamos no mundo. Nós vivíamos atemorizados quando nós não sabíamos qual era o nosso futuro, o nosso destino. Nós vivíamos atemorizados quando tinha um vazio dentro do nosso coração. Mas a Bíblia diz, mas recebeste o Espírito que nos adota como filhos, por intermédio do qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho amado. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor essa noite? Por favor, saia daqui nessa noite, entenda pela última vez na sua vida, entenda, você é filho de Deus. Pastor, se eu sou filho, por que eu não recebo? Porque a Bíblia diz que enquanto o filho for de menor, pequeno, sem maturidade, ele não difere de nada do escravo. Apesar de ser filho, ele não cresce. Imagina bem, o Nando aqui é rico, muito rico, ele e a mulher dele, muito rico, viaja para onde quer, faz o que quer, tem avião, tem tudo. E eles têm 2 meninos, eles não falam nem um amém, mas eu profetizo. Amém? Amém, então recebe. E eles têm 2 meninos, e em certas viagens eles não podem levar os filhos deles. E eles deixam os filhos deles com alguém para ficar cuidando em casa. E os filhos deles são criança. Quando eles viajam, qual é a diferença dos filhos deles que são herdeiros por serviçais? Nenhum. Eles vão comer o que der, eles não podem fazer nada porque eles são criança. Por isso que a Bíblia diz, sabe qual é o problema? Que enquanto você não se tornar adulto, Deus não pode te dar as coisas. Imagina, ele dá a Ferrari dele para o filho dele de 8 anos dirigir. Não vai dar certo. Sabe qual é o problema que as pessoas têm dentro da igreja? Que elas ficam olhando os outros andar assim, em vez de olhar para o pastor. Olha para mim, presta atenção. Enquanto você não olhar Deus, enquanto o seu olhar não estiver direcionado para Deus como seu Pai, você tem que sair daqui dessa noite entendendo que Deus é seu Pai. Ah, meu amado, isso muda tudo. Mas por que o papai não me dá? Não dá ainda porque você não amadurece. Vai amadurecer. Vira homem crescido, vira mulher crescida. Contempla ele, fica perto dele, que você vai ver se ele não vai te liberar todas as coisas. Ele está doido para te dar. Ele disse assim, se Deus não poupou Jesus, que lhe custou tanto, se Deus não poupou Jesus que nos custou tanto, como Ele não nos daria todas as outras coisas que não custam mais nada para Ele? Você acha que o carro que você sonha custa alguma coisa para Deus? Você acha que a casa que você sonha custa alguma coisa para Deus? Você acha que o casamento que você sonha custa alguma coisa para Deus? Você acha que a libertação da pessoa que você ora custa alguma coisa para Deus? Você acha que a sua libertação custa alguma coisa para Deus? Deus disse assim, se Deus não poupou Jesus que custou tanto para Ele, você acha que Ele não te nos daria todas as outras coisas para aquele que o pedir? Amém? Oh, meu amado, esse é o segredo. Esse é o segredo da porção dobrada. É ver Deus como Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, tem filhos de Deus aqui, amém? Então é para você. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar nos nossos corações. E Ele clama por Abba, Pai, aleluia! Oh, o Espírito de Jesus vem habitar em nossos corações. E Ele está clamando, Paizinho, Paizinho. Paizinho, Paizinho, porque sois filhos, amado. Sabe, está no nosso coração. Escute nessa noite, o sinal que Eliseu recebeu, para que ele recebesse a unção dobrada, foi que ele visse, e quando ele viu, ele falou assim, Abba, Pai, Abba, Pai. Nós também clamamos, Abba, Pai. Por quê, pastor? Porque nós recebemos o Espírito do Filho. Olha que texto lindo, coloca de novo esse texto aqui de Gálatas.
Você está achando que tem pouca coisa que mora dentro de você, irmão? Você está achando que você é pouca coisa? Coloca o Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito de Jesus para habitar nos vossos corações. Aleluia. Você está achando que é qualquer coisa? O Espírito de Jesus foi enviado para habitar dentro dos nossos corações. E o Espírito de Jesus nos nossos corações, ele clama: Abba, Pai. Sabe, no Velho Testamento, eu já estou terminando. No Velho Testamento tinha uma lei que dizia assim, que o filho mais velho, ele tinha direito à primogenitura. O filho mais velho tinha direito a uma porção dobrada. Então o filho que nascesse primeiro, ele tinha tudo dobrado dos outros filhos. Era uma lei. A lei da primogenitura. Uma herança dobrada. Agora, presta atenção que Hebreus capítulo 12. Aqui no Novo Testamento diz, Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos. Esse autor está escrevendo uma carta para a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito do justo e agora perfeito. Sabe o que Deus nos chama? Deus nos chama de a igreja dos primogênitos, a igreja que tem direito à porção dobrada, a igreja que tem direito à unção dobrada, a igreja que tem direito da graça dobrada, do favor dobrado. Se você não tem vivido isso, irmão, não é culpa de Deus, é culpa sua que não se aproprie. Levante as suas mãos e diga nessa noite assim: eu sou a igreja dos primogênitos, eu recebo essa unção dobrada na minha vida, amém? Oh, recebe nessa noite, amado. Toda a igreja tem isso. Oh, não é um membro ou outro, não é um irmão ou outro, não, é a igreja. Presta atenção, um irmão não é a igreja. Não é um irmão que tem direito a bênção. Temos irmãos aqui na igreja que são muito mais abençoados. Não, Deus não tem filhos favoritos. Sabe por que eles são mais abençoados? Porque eles tiveram maturidade, eles veem Jesus. Mas a promessa é para a igreja dos primogênitos. Nós somos a igreja. Toda a igreja tem o direito de herdar uma medida muito maior. Não tem o que você está vivendo, irmão. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Para de pensar que você é o miserável dos miseráveis. Para de pensar que quando eu chegar no céu eu vou... Não, Deus tem algo para você aqui. Engraçado que o profeta não falou assim: o que você quer? Eu quero porção dobrada. Isso é difícil, hein? Mas vamos ver. Faz aí 7 dias de campanha aí que eu vou ver se eu te dou. Sobe no monte, enterra o paletó, que eu vou ver se eu te dou. Se você ler a Bíblia todinha, o Torá, eu vou te dar. Foi isso que o profeta falou? O profeta falou assim: se você me ver subindo. Irmão, qual é a dificuldade de ver? Tem alguma dificuldade de ver? Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? Olha aqui para mim. Deus não está falando que você vai ter que ler a Bíblia toda. Deus não está falando aqui para você que você vai ter que cantar no louvor, de ser o melhor crente da igreja. Deus não está falando que para mudar a sua vida você vai ter que jejuar. Além que tudo isso é bom, tá, irmão? Não sou contra isso não, tá? Mas Deus não falou que você vai ter que fazer isso. Deus está apenas falando assim: se a gente vê Jesus, será que isso é muita coisa, irmão? Será que isso é tão difícil? Ver Jesus, clamar por Abba, Pai. Quando você acordar na sua casa e você levantar de manhã e você falar assim: Paizinho, estou contigo nesse dia, igual paraquedas Paraguai. Estou contigo e não abro. Para onde o Senhor for, eu estou junto. Será que é tão difícil? Deus está pedindo para a gente acordar, sabe? E incluir Deus no nosso dia. E é engraçado que Deus na Bíblia,
ele tinha inúmeros nomes: Adonai, Jeová Nissim, Jeová Shalom. E quando Jesus veio, todo aquele povo só conhecia Deus com esse nome. Eles conheciam Deus Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová, todos os nomes que tinha na Bíblia. Só que quando Jesus vem, eles ficam doidos, porque Jesus começa a chamar Deus de Pai. Eles conheciam Deus de todos os nomes, menos Deus de Pai. E eles se aborreceram com Jesus, porque quando Jesus falava que Ele era o Cristo, as pessoas já se aborreciam. Quando eles falavam que Deus era o Pai deles, então eles ficaram doidos. E você vê todas as vezes que Jesus está falando na Bíblia, você lê lá João capítulo 17, você vai ver isso. Jesus está sempre chamando Deus de Pai. Jesus veio revelar o nome de Deus nessa terra que não tinha. No Velho Testamento, Deus era guerra, era fogo, era tudo. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus virou Pai. A única vez que o Senhor Jesus chamou seu Pai de Deus foi lá na cruz, no Calvário, quando Ele disse assim, presta atenção: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? É assim, porque na cruz, foi na cruz que Ele tomou todos os nossos pecados. Foi na cruz que Ele provou a separação do Pai. Foi na cruz que Ele sofreu tanto. E esse foi o clamor na cruz. Sabe por que Ele chamou Deus meu, Deus meu? Esse foi o clamor na cruz, para que hoje, eu e você, pudéssemos chamar Deus de Pai. Escuta isso agora. Se você sempre vem diante do Pai dizendo Deus meu, não é de admirar que você não consiga sentir o amor de Deus na sua vida. Se toda vez que você vai orar, você Deus, não é de admirar que você não consiga sentir esse amor. Por isso que a fé não é liberada no seu coração. Enquanto você não aprender a chamar Ele de Pai, quando você começar a aprender a chamar Deus de Pai, sabe, o Espírito Santo, Ele vai começar a encher o seu coração de amor e de fé. Você vai começar a mudar a sua mente de igreja, de achar que você é membro da Koinonia, da Metodista, da Assembleia. Isso é tão pequeno, irmão. Isso é tão fútil. De que igreja você é? Deus nunca veio aqui abrir uma igreja. Jesus não veio abrir uma igreja. Você acha que Jesus veio aqui fundar uma igreja? Jesus veio aqui fundar uma família. E essa família tem o irmão mais velho, que é Jesus, e tem o pai, que é Deus. Você não pode viver numa família e não ter relacionamento com o pai. Essa família de crentes que existe hoje na terra, elas têm relacionamento com o pastor, ela tem relacionamento com a denominação, ela tem relacionamento com os irmãos, mas ela não conhece o pai. Elas acham que para receber uma bênção, elas têm que fazer 7 dias de campanha. Elas acham que para receber uma bênção, ela tem que orar o dia todo. E quando ela não ora, quando ela faz alguma coisa errada, esse pai está lá tentando matar ele com mata-mosca. Você precisa liberar o seu coração, conhecer esse Pai. O Senhor clamou na cruz, Deus meu, para que hoje eu e você pudesse clamar, meu Pai. Somente isso, quando você entende que Deus é seu Pai, é que você entende que se você é filho de Deus, então você é herdeiro de Deus. E quando você entende que você é herdeiro de Deus, a bênção está dobrada sobre a sua vida, a graça está multiplicada sobre a sua vida. Tem gente que acha que Deus, Ele é bom só para salvar. Não, Deus me salvou, mas me deixou aqui nesse mundo numa fria. Deus me salvou, mas me deixou aqui numa enrascada. Sabe, eu vivo aqui numa vida miserável. Olha aqui, deixa eu te falar, você só está recebendo uma porção da bênção de Deus, que foi a sua salvação. Mas Deus, Ele vem te dar a porção dobrada, Ele vem te dar a unção dobrada. O dia que você tiver a revelação que Ele não é
é Deus, Ele é seu Pai. Ele não só te salvou, mas Ele quer te vestir como filho. Ele quer colocar um anel na sua mão, Ele quer colocar a roupa no seu corpo, Ele quer colocar as sandálias nos seus pés. Ele quer que você represente Ele aqui nessa terra como um filho abençoado. Mas você precisa olhá-lo não mais como um Deus, mas como o seu Pai. O seu Pai, clama Abba, Pai. Oh, olha o que o Senhor respondeu para Jeremias. Eu quero encerrar com esse versículo. Jeremias capítulo 3, verso 19. Eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria, com alegria que se trata filhos amados. Presentearia-te com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasses Abba, Pai, e que jamais deixasses de me seguir. Deus está falando assim para nós nessa noite. Eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria, com alegria que se trata filhos amados. Eu te presentearia com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasses Abba, papai, que chamas, que jamais me deixastes de me seguir. É isso que Deus está te falando nessa noite. Vamos ficar de pé. É isso que Deus está te falando nessa noite. Ele queria tanto te abençoar, Ele queria tanto abrir as portas para você, Ele queria tanto te dar uma terra maravilhosa, Ele queria tanto engrandecer o teu nome, mas Ele queria tanto que você o chamasse de Abba, Pai, de Paizinho amado. Aleluia. Deixa a religião sair do seu coração nessa noite. Joga fora essa religião. Começa a enxergar um Deus que te ama. Começa a enxergar um Pai que está pronto para te abençoar. Aleluia. Oh, Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para Jesus nessa noite. Oh, agora é com você e Deus, irmão. Deus já trouxe a palavra para você nessa noite. Pela primeira vez, adore Deus de verdade, o seu Pai. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. Que nos define o que Deus pensa de nós. Tudo para mim, tu és minha realidade, Senhor, tu és minha realidade. Abba, eu pertenço a ti, Senhor. Abba, eu pertenço a ti, és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Eu pertenço a Fale ti. nessa noite que você pertence ao seu Paizinho. Ah, Paizinho amado. Abba,
Jesus vem trazer esse novo nome de Deus na terra, Paizinho. Deixa o Espírito gerar fé no seu coração. Estás mais perto. Aleluia. Em meus lábios. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Paizinho. Paizinho, nós somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado pelo que Jesus fez. Muito obrigado, Paizinho. Nós somos tão gratos por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai. Mas a Tua palavra diz que existe uma unção dobrada, existe uma porção dobrada, Pai. E a Tua palavra diz que nós somos a igreja dos primogênitos, ó Pai. Por isso nessa noite eu quero liberar sobre a igreja nessa noite, Pai, uma porção dobrada, uma unção dobrada, Senhor Deus, uma graça multiplicada sobre a vida dos Teus filhos, um favor dobrado, Senhor. Pai, aqueles que estão olhando para o Senhor, aqueles que estão contemplando o Senhor nessa noite, Pai, aqueles que estão abrindo o coração pela primeira vez para Te ver como Pai, Deus. Nós oramos nessa noite que o Teu Espírito enche o nosso coração de fé. O Espírito de Jesus que vem morar dentro de nós, ó Pai, Ele possa encher o nosso coração agora de fé, colocando-nos na posição de filhos, ó Pai. Não somos mais, ó Pai, inimigos do Senhor, nós somos filhos do Senhor, Pai. Nós somos direito à herança do Senhor, Pai. O Senhor tem as melhores coisas para os Teus filhos aqui na terra, Pai. Nós liberamos nessa noite, Pai, ó Paizinho, que a fé do Senhor vai aquecendo os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui nessa noite transformado, que a gente possa sair daqui nessa noite com um olhar diferente, Pai, para o Senhor, amando o Senhor, se aproximando do Senhor, entendendo que o Senhor mora dentro de nós, Paizinho. E a nossa vida será totalmente transformada, a nossa vida será totalmente mudada, Pai. Nós oramos nessa noite, que essa revelação alcance os nossos corações. Deus, tudo aquilo que estava travado na vida dos Teus filhos, tudo aquilo que eles estavam clamando e pedindo ao Senhor, ó Pai, que a partir dessa noite comece algo diferente, começam a liberar de Deus sobre a vida deles, ó Pai. Paizinho, em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos, no nome de Jesus. Você que recebe, diga amém. Aleluia. E adore mais um pouco o Senhor. Adore mais um pouco o Senhor. Oh. Feche os seus olhos e adore o Paizinho. Adore o Paizinho nessa noite. Oh. Eu pertenço a Ti. Baba. Cante isso.